Olá, boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais esse encontro, mais essa live. E hoje, como é quarta-feira, o papo é sobre as crianças, sobre os nossos filhos. Bora pegar o seu café para a gente fazer esse papo, enquanto o Instagram avisa que eu estou ao vivo. E hoje, ó, o café tá muito especial, porque hoje é o Dia Mundial do Café. E como eu adoro café, hoje o meu tá aromático, o meu café. Às vezes eu coloco um pouquinho de canela, às vezes eu coloco uma baguinha de cardamomo, fica uma delícia. Então, bora lá. Pega o seu café, pega a sua água pra gente começar essa live. Enquanto isso, eu vou fixar aqui. Hoje eu vou falar sobre os outros desejos, tá? Desejos não. Opa! Desejos não. Eu vou estar falando para vocês então dos outros 4 segredos. Tudo bem, tá valendo. Então vamos colocar aqui 4 segredos para comunicar-se melhor com seus filhos. Vamos ver se tá certinho. Vou fixar agora. Show! Para quem chegar, saber sobre o que a gente está conversando hoje, então. Maravilha! Vamos acertando as coisas aqui. Porque estamos ao vivo. Somos seres que estamos aprendendo, evoluindo. Então a gente vai acertando, vai errando, vai consertando e tá tudo bem. Esse é o grande segredo, não é? Bom, toda quarta-feira eu faço uma live especial para falar dos traços e falar como a mente da criança funciona e como é que a gente pode lidar com isso, certo? Então, vou tomar meu café aqui. Porque café frio, vamos combinar, é muito ruim, né? Eu vou recapitular. Oi, Aline, boa tarde. Hoje meu cabelo tá engraçado. Tá comprido, então fica uns fios aqui. É isso, né, gente? Vamos lá, vamos recapitular aqui o que eu falei semana passada, quarta-feira passada. Na realidade, nós estamos na jornada dos 7 segredos de como comunicar-se melhor com seus filhos. E eu tô trazendo aí 7 segredos. Já falei 3 segredos que foi observar, a empatia e a carisma, que foi semana passada. Se você não assistiu essa live, vai lá no meu story, tem lá, tá? O link para acessar essa live, que foi o primeiro dia dessa jornada. Ou você pode ir no IGTV, que tá lá também, tá ok? É importante você assistir a esse encontro, a primeira parte da jornada, os 3 primeiros segredos, porque você usa eles na sequência, tá? Então é importante ter o pacote todo, né? Você não consegue fazer um bolo sem ter todos os ingredientes, você não consegue comunicar-se melhor com o seu filho sem ter toda esses detalhes, esses segredinhos para poder se comunicar melhor. Maravilha? Bom, terminando meu café aqui, vamos começar? Nesse dia supimpa, tem uma gotinha aqui no meu óculos, incomoda horrores. Esse dia supimpa, gente, hoje é o Dia Mundial do Café. Sabe o que eu adoraria estar fazendo? De uma certa forma eu estou fazendo aqui com vocês, tomando esse café com vocês. Mas eu adoraria estar num café, tomando um café e comendo um delicioso doce.
Adoraria. Mas, como estamos em quarentena, como estamos todos isolados, não podemos sair, e onde eu estou, os cafés estão fechados, porque estamos na zona, na faixa roxa. Então eu tô tomando esse café aqui com vocês e tá tudo bem, tá lindo. Quando abrir, eu vou lá comemorar o dia do café de novo, mais uma vez. E aí com um cafezinho delicioso de um lugar que eu adoro tomar café, que para mim é um dos melhores cafés da cidade que eu estou aqui, de Poços. Bom, bora recapitular? Vamos lá? Vou falar bem rapidinho, tá? Porque como a gente tem 4 aí, mais 4, então não dá para ter muitas delongas aqui. Você quer conferir, depois você vai lá assistir a primeira parte da jornada. Maravilha? A gente falou sobre observar. A grande sacada, o grande segredo para tudo nessa vida, tá, gente? É observar. É a observação. Então, você tem que usar isso muito com a criança. Você tem que observar, porque cada criança é de um jeito. Cada pessoa é de um jeito. Não adianta, antigamente tinha esse ditado, né? Não sei se vocês experienciaram isso na vida de vocês, mas assim, eu lembro assim, minha mãe falava isso, minha avó também, eu eduquei todos iguais. E isso é uma grande crença, assim, né? Porque é um grande tabu. E é um grande padrão também, porque a gente vem desse padrão. As pessoas, elas não são iguais umas às outras. Cada um vai ter um tipo de necessidade. E aí, e o traço de caráter vai contar muito nisso. Porque, por exemplo, quem tem uma criança que tem muita esquizoidia, uma pessoa que tem muita esquizoidia, ela não é do tato, ela não é do sinestésico, ela não é do contato. Entende? Então, você vai conversar com ela racionalmente. Quem é mais fofinho, quem é mais oral, quem tem essa questão do acolhimento, do sentir, ele é da parte, ele é mais emotivo, é da parte emocional. Então ele vai querer abraçar, vai querer beijar, vai querer esse contato. E aí, se você tratar os seus filhos iguais, como é que fica? Aquele que não gosta de abraço vai ter que aceitar o abraço? Por isso a importância da gente observar. A gente tem que observar a gente, o que a gente está sentindo, o que está acontecendo dentro da gente e a criança. A criança, ela vai te dando pistas. É só você observar. Ela vai te dando pista do que ela precisa, quais são as necessidades dela. E a gente tem uma mania, nós pais, de querermos dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve na nossa infância. Mas para pensar. Essas eram as suas necessidades e não as necessidades do seu filho de hoje, de agora. Entende isso? Porque você é uma pessoa única. Aquelas foram as suas necessidades. E agora o seu filho está numa outra geração, num outro mundo, ele tem outras necessidades. E para isso a gente precisa observar. Você tem que observar as atitudes dessa criança, o comportamento dela. Você tem que observar o ambiente para entender o que você pode fazer naquele momento. Certo? Depois falei sobre a empatia. Que as pessoas se atraem por aquilo que falam, por aquilo que sentem, porque veem, escutam. Então, é sempre importante se colocar no lugar do seu filho. Se ele está fazendo uma birra ali, por trás dessa birra tem alguma coisa. Ele estava brincando, e aí você pediu para ele fazer uma coisa, ele continuou brincando, porque está divertido ali. Então, se coloca no lugar dessa criança e traz essa questão de agora tem que tomar banho, agora tem que parar, agora tem que ir embora para casa, de uma outra forma. Gere empatia por essa criança, quando ela chora, quando ela se machuca, quanto aos sentimentos dela, gere empatia, porque a dor dela é diferente da sua dor.
As questões dela são diferentes das suas. E não é porque ela ficou triste porque um brinquedo dela quebrou que isso não tem importância. Não tem para você, porque você está preocupado nas contas que você tem para pagar. Mas essa criança, aquilo é importante para ela. Então, se coloque no lugar dela. Falei sobre carisma. Então, mais importante do que o que você diz é como você diz. Como é que você está falando? Qual é a tonalidade que você está usando? Qual é a energia que você está usando, de repente, para fazer uma criança limpar uma parede que ela rabiscou? Quais são as palavras que você está usando nisso? Então, gere carisma, beleza? Isso foi o que a gente falou resumidamente, muito resumidamente, na quarta-feira passada. E agora vamos para os outros segredos? Bora começar os outros segredos. Bom, o quarto segredo é o espelho. Nós somos o espelho dessa criança. E uma das coisas mais importantes que eu quero que você entenda, coloque aí na sua cachola, no seu bloquinho, no seu caderninho de mãe e presta muita atenção no que eu vou falar. Tudo que acontece com a criança até os 7 anos, mais ou menos, ela está filtrando, ela está trazendo para ela. Ela não tem esse discernimento de certo e errado. Ela não tem um filtro ainda. Então, tudo que ela vê, ela copia. Tudo que ela escuta, ela copia. Tudo que ela sente, ela copia. E aí depois, ela começa a projetar isso. Ela não sabe que de repente falar um palavrão não é legal. E tá tudo bem, certo? Soltar um palavrão de vez em quando, porque não somos puritanos, vamos combinar? Então, você deixa bem claro para a criança que não é legal falar palavrão, mas que às vezes escapa e tá tudo bem. Não vou entrar no mérito de palavrão hoje, ok? Mas é só para você entender assim. Tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você vibra, você está projetando nessa criança, no sentido de ela está te copiando, tá? Não é o projetar os seus sonhos na criança, não é isso, mas é assim, tudo que você faz, tudo que você sente, se você ficar mal, a criança está sentindo. Se você não acredita que você vai realizar os seus sonhos, você está mostrando isso para a criança, que sonhos não são realizáveis. Se você mostra para a criança que o pai dela é um bosta, ela vai entender, se for uma menina, ela vai entender que todo homem é um bosta. Se for um menino, ele vai entender que tem que ser um bosta. Porque ele não tem referência. Nós somos o espelho, nós somos a referência para as crianças que estão do nosso lado, seja filho, sobrinho, aluno, seja quem for. Tá fazendo sentido até aqui? Deu para entender esse negócio do espelho? Oi, Cíntia, beijo. Então, presta atenção no que eu vou falar agora. Os filhos espelham os pais. Você tem pensado coisas boas de si mesmo? Quais estão sendo as suas atitudes neste momento? Então, se você sai gritando, sai esmurrando, você grita o tempo inteiro. Se você reclama o tempo inteiro, imagina, reclamar o tempo inteiro. Você reclama do governo, você reclama da Bolsa Família, você reclama que o auxílio emergencial é pouco, você reclama que está sem trabalho, você reclama que esse pai é um bosta, você reclama que os seus pais não te ajudam, você reclama que o governo está uma merda, você reclama que não pode sair de casa porque esse Covid não deixa você sair de casa.
Você reclama que a casa tá suja, você reclama que a comida não tá boa, você reclama que a roupa não foi passada direito, não foi lavada direito, você reclama que o café tá ralo. O que você tá ensinando para essa criança? Reclamar. E aí, quando essa criança começa a reclamar, você começa a se sentir incomodada, você começa a perder a paciência. Entende que você vai entrando dentro de um ofurô de cocô, de um ofurô de merda? Vai se lambuzando de merda aí. E você leva teu filho junto, a tua filha junto. Marido, você leva todo mundo junto. Porque tá espelhando. E veja bem, uma coisa que eu tenho pontuado aqui com vocês é o seguinte: até os 7, 8 anos de idade, a criança está absorvendo tudo. Ela não tem filtro. E tudo que ela está absorvendo vai ser o filtro dela. Então presta atenção. Se você está num ambiente ruim, essa criança está num ambiente ruim, se o tempo inteiro ela é chamada de gordinha, de burra, de você não sabe fazer nada, você é muito birrenta, credo, você só chora, você não presta para nada, você não faz nada direito, você é preguiçosa. É isso que ela está filtrando. Então, é isso que ela está absorvendo. E aí, o que acontece depois dos 8 anos? Esse filtro, ele se forma com todas essas informações que essa criança pegou. Então, o filtro dela é: eu sou burra, eu não presto para nada, eu não mereço nada, eu vou ser um bosta igual meu pai, eu vou ser uma merda igual minha mãe. Eu não vou ter dinheiro, eu vou trabalhar e vou ganhar pouco, eu nunca vou conseguir ganhar bem, eu não vou receber promoção. Essa criança não vai ter paciência. E aí ela vai se rotular como: eu não tenho paciência mesmo não. E nossa, eu não dou conta dessas coisas, eu não tenho muita inteligência para aprender isso não. Eu sou burra, eu não consigo aprender isso. Percebe? Porque o filtro dela é esse. Porque ela está espelhando. Se ela está num ambiente que não é saudável, que não propicia para que ela possa ficar no recurso dos traços dela, é isso que ela vai absorver. E é isso que ela vai ser no futuro. Tem jeito de mudar? Claro que tem. Aí ela vai fazer análise, aí ela vai para psicólogo, para terapeuta. Aí ela descobre análise corporal e vai fazer análise corporal e vai entender como é que ela funciona e vai ver que ela não é um saco de merda, uma curva de rio, uma mulher do dedo podre que só arranja cara de bosta, cara que é uma bosta, uma merda, entende? E aí ela vai ter um trabalho a mais para poder alinhar tudo isso. A responsabilidade nesse caso são dos pais. O que você pode fazer neste momento? A culpa é dos pais? Não, porque não existe culpa, tá, gente? No universo, eu não trabalho nessa linha de certo e errado, culpa, não tem isso. Eu trabalho na linha das escolhas. Então você escolhe. E aí você aguenta a tua escolha. Não reclama. Se você prefere cuidar da vida dos outros, dos seus pais, em vez de cuidar dos seus filhos, tenha consciência disso. Foi uma escolha. E tá tudo bem. Depois vai vir a consequência dessa tua escolha. Quando o teu filho vier questionar alguma coisa, você vai assim, sim, eu escolhi cuidar dos meus pais. E tá tudo bem, entende? Você não pode depois ir e falar: eu não sabia, eu não sabia.
sem sentar no banquinho da vítima, tá, gente? Sem sentar no banquinho da vítima. Então, presta atenção no ambiente que você está criando para essa criança, porque está sendo o filtro dela. E é nossa responsabilidade. E aí, você vai falar assim, então quer dizer que a culpa sempre é dos pais? Acabei de falar, criatura. Culpa, eu não trabalho nessa linha da culpa. Eu trabalho na linha das escolhas. Autorresponsabilidade pelas suas escolhas. Para de ser criança. Quando você começa a apontar culpa, então quer dizer que a culpa é dos pais? Sabe em que linha que você tá? Da criança. Você tá na dinâmica, na vibração da criança. Sai desse banquinho. Vira adulto. Vira adulta. Assume a tua responsabilidade. Sim, é responsabilidade dos pais criarem um ambiente saudável para as crianças, criar essas crianças no recurso, observar quais são as necessidades dela, ter carisma por essas crianças, se colocar no lugar delas tendo empatia, ser um bom exemplo, chegamos aí no espelho, ser um bom exemplo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. E precisa de dinheiro? Você criar um ambiente onde você não grite? Você precisa de dinheiro? Você precisa ter faculdade para não gritar? Não precisa, meu amor. Presta atenção no que eu tô te falando. Para de ficar arranjando desculpa para tirar o teu da reta, a tua responsabilidade como adulto que você tem sobre essa criança. É sua responsabilidade. Ensinar, educar, amar e ser o exemplo. Se tem uma mãe que só fica cheia de mimimi, reclamando o tempo inteiro, é óbvio que essa criança vai reclamar o tempo inteiro. Oi, Dayana, vamos lá, tem uma pergunta aqui. Você acha que tem que elogiar o tempo todo? Não acho que não precisa elogiar o tempo todo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sabe? Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que quando a criança ela faz alguma coisa que é um desafio para ela, é importante vir esse elogio e mostrar para ela. A grande sacada do elogio não é ficar falando assim para a criança: ai, você é tão bonitinha, ai, você é tão inteligente, sem mais, sem menos. Não. Olha, você tem um desafio. O desafio é organizar o seu quarto. Aí ela vai e organiza. De que forma vem esse elogio? Você deixa bem claro para a criança também o que é a obrigação dela, tá? Tem que ficar muito bem separado. Quais são as obrigações dessa criança? A obrigação dela é estudar, a obrigação dela é escovar os dentes, tomar banho, cuidar do seu corpo, guardar a sua roupa, arrumar o seu quarto. E aí você fala para ela: bom, sua obrigação, a sua função é organizar o seu quarto. Aí você vai, olha, e o quarto ficou super bem organizado. E aí você elogia da seguinte maneira: uau! Ficou incrível a sua organização. Você viu? Você traz o motivo do elogio. Ficou incrível a sua organização. Você organizou muito bem o seu quarto. Parabéns. Vai fazer teste na escola, vai fazer avaliação, tá com medo? Vamos lá. É sua função fazer é um desafio. Vai ser um desafio para você, é uma obrigação, é uma função que você tem que fazer. A criança foi bem? Elogia. Parabéns, você conseguiu vencer o seu medo de fazer essa prova. Percebe? Você vai usando o elogio. Ela faz um desenho. Aí você, olha, ficou muito bom esse seu desenho. E eu tenho certeza que quanto mais você desenhar, melhor vai ficando. Porque se a gente fica elogiando muito sem um sentido e sem pontuar exatamente ali a qualidade da criança, porque você está elogiando uma qualidade. Você foi corajosa, você
você estava com medo e você foi corajosa. Mesmo com medo, você foi lá e fez. Você foi lá e tomou a vacina. Você foi lá no dentista, você estava com medo, mas você foi corajosa e você venceu esse seu desafio. Então, dessa forma, você está encorajando essa criança de que ela tem medo, ela, sabe, fica apavorada com as coisas, mas ela vai lá e enfrenta isso. Ela tem coragem. E aí ela entende que, pô, é isso então, legal. Aí você pode usar também quais são os traços que essa criança tem para estar motivando também. E aí você vai elogiando porque você vai motivando as qualidades que ela tem. Entende isso? Fez sentido, Dayana? Respondi a sua pergunta? Então a gente tem que estar, voltando no assunto, a gente tem que estar o tempo inteiro sendo o espelho para essas crianças, não é? Quinto, vamos para o outro, para dar tempo aqui. Vulnerável, ou seja, você tem que ser vulnerável. Sai, joga essa capa de guerreira fora. Joga esse monte de pezinho aí para mostrar que você é forte. Porque você fica mostrando força, que você é guerreira, que você dá conta de tudo. Você está mostrando para a criança um ser inatingível. Porque minha mãe é uma super-heroína, minha mãe é uma guerreira, ela dá conta de tudo. Você está se pondo num patamar muito alto, aonde essa criança ela não vai te alcançar. Ela não vai ter coragem de chegar em você e falar: mamãe, eu tô com medo. Porque você não demonstra medo, você é a guerreira, tem uma capa, você é feita de aço. Você não chora, você dá conta de tudo. Como é que essa criança, quando ela sente medo, num desafio que ela tem, como é que ela vai chegar em você e vai falar? Ela não vai ter coragem de falar. Porque você não sente isso. Você é blindada e ela tem que ser como você. Viu só? Que louco isso, gente. Então, nessa hora, você tem que mostrar vulnerabilidade para a criança. Dizer, ó, nesse momento, mamãe não tá legal. Nesse momento, mamãe tá meio triste. Neste momento, mamãe tá cansada, porque eu trabalhei bastante. Então, agora a mamãe tem que fazer esse monte de coisa. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque a mamãe tá cansada, eu tô um pouco sem paciência. Mostra a tua vulnerabilidade para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Porque dessa forma ele vai entender. Você pode também estar falando para... Ai, mamãe tá com medo, porque eu tô com medo de ir hoje no dentista e passar muita dor. Tô dando um exemplo, tá, gente? Mas você entende? Porque aí ele vai falar, poxa, a minha mãe também sente dor que nem eu. A minha mãe também tem medo que nem eu. A minha mãe também fica nervosa que nem eu. Então, você entende que você traz um equilíbrio nesse relacionamento? Você não é aquele ser que está lá em cima, inalcançável, que eu jamais vou poder me abrir com esse ser, porque é um ser inabalável. E eu não sou, porque eu sinto medo, porque eu sinto raiva. Quando alguém pega alguma coisa minha, eu sinto muita raiva. Mas a minha mãe não sente raiva. Minha mãe é inabalável. Então, como é que essa criança vai chegar em você e falar sobre os sentimentos dela? Se você se colocou nesse pedestal lá em cima de super-herói, de guerreira, de mulher forte e imbatível. Imagina se a minha mãe sente medo. Minha mãe é uma guerreira, guerreira não sente medo. Mulher Maravilha não sente medo. E aí ela não vai te abrir o coração. Ela não vai te contar ali o que está acontecendo com ela.
porque ela acha que você não vai entender, porque você não sente isso. E aí ela vai se sentir inferior, essa criança, ela vai sentir que ela não é suficientemente boa. Porque quem é bom, quem é herói, não tem medo, não chora. E ela, então, ela é um zero à esquerda. Ela é uma bostinha. É uma bostinha que não tem valor nenhum. Isso que ela está sentindo. Percebe só aonde é que vai isso? Então, neste momento, mostra a tua vulnerabilidade para o teu filho, para a tua filha. Mostra isso para eles. Vamos ver o que tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver os comentários aqui. Tem funcionado mesmo isso? Cíntia, deve ser de alguma coisa que eu já falei, né? Bora tocar, isso aí. Tudo faz sentido. Tudo funciona quando você começa a observar para as coisas. Então, bora lá, gente. Ser mais vulnerável. Você não é perfeita. Fale dos seus erros e o que você aprendeu com seus erros. As crianças, os seus filhos, eles irão conectar-se mais do que os seus acertos. Então, você falar, às vezes a mamãe sente raiva mesmo. E aí o que eu faço? Eu respiro, eu tomo um café, eu tomo uma água. Percebe só? Você traz aquela emoção, você se iguala à emoção do teu filho. Você se iguala à emoção. Você mostra que você é vulnerável, que você também sente aquela raiva, que você também sente aquela dor, que você também sente aquele medo. São medos diferentes, mas são medos. E você mostra para a criança o que você vai fazer com tudo isso. A partir desse momento, essa criança olha e fala, pô, que legal, a minha mãe também sente medo. E quando a minha mãe sente medo, o que ela faz? Ela respira, ela abraça. Então eu também posso fazer isso. Você viu que a conexão de vocês vai ser muito melhor do que você se colocar naquele patamar de que você é perfeita? Quem é que consegue chegar perto da perfeição? Fala para mim. Quem é que consegue fazer uma pergunta para quem é muito perfeito? E o medo que dá de você perguntar uma coisa para essa pessoa tão perfeita e você ter uma resposta, uma voadora na cabeça? Não é? Tem que se mostrar vulnerável, meus amores. Dessa forma a gente mostra para os nossos filhos que a gente é humana, que a gente erra e que a gente aprende e que a gente vai construindo um momento de cada vez. Se você só fica falando na sua perfeição, gente, é um saco isso. Vamos combinar, pessoas que ficam falando que são eu sou boa, eu sou boa, eu sou boa, ninguém merece, né? E não chega a lugar nenhum, né? Você quer sair de perto da pessoa. Pô, a pessoa é tão perfeita e eu sou tão imperfeita. Não tenho nem o que falar para essa criatura. Então, traz esse equilíbrio. Mostra a tua vulnerabilidade. E explica que você vai dar conta disso. Que é para ela não se preocupar também. Porque se ela já tiver traço de masoquista aí, lembrando que são 5 traços de caracteres, lembra? Que começa lá na barriga da mãe e vai até os 5 anos de idade quando entra a sexualidade. Esses nomes não tem nada a ver com patologia nem com doença, tá? Fazendo esse alinhamento aqui. Então, se essa criança tem bastante do traço masoquista, lembrando que nós temos todos, tá? Mas se ela tem uma distribuição maior no masoquista, ela vai olhar para essa situação, por exemplo, e ver que você tá lá mal pra caramba, ela vai puxar para ela. Então, você mostra que você não tá bem, mas que você vai sair disso, para ela não se preocupar.
E aí você pode contar para ela, o que eu vou fazer para melhorar? Eu vou tomar um banho bem gostoso, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer um doce bem gostoso para a gente comer, vou tomar o meu café, vou entrar no meu computador e vou fazer o trabalho que eu tenho que fazer. É isso. Vou dar a volta por cima. O que você está ensinando para essa criança? Olha que incrível. Entende? Você está ensinando ela a ser um ser humano, com todos os desafios da vida, mas que são escolhas e você pode escolher sair disso de onde você está. Bora pro sexto? Sexto segredo. Necessidade. É você olhar para as suas necessidades e as necessidades da criança. Meus amores, as suas necessidades quando você era uma criança são totalmente diferentes das necessidades do teu filho agora. São épocas diferentes, famílias diferentes, crenças diferentes. Entende isso? Então, às vezes a gente fica naquela coisa assim, não, porque quando eu era criança, eu tinha uma necessidade muito grande de fazer isso, então eu vou fazer para o meu filho. Começa aqui, é isso que eu acabei de falar. São outros tempos. Essa criança não é você. Essa criança, ela tem os traços dela, que são total diferentes dos seus. Sabe por quê? Porque são únicos. Cada pessoa tem os seus traços e são únicos. Então, pergunte para o seu filho como você pode ajudá-lo antes de sair que nem uma louca desenfreada querendo resolver a parada dos seus filhos. Pergunta. Porque às vezes você sai que nem uma louca querendo fazer o café da tarde, não sei o que. Você esqueceu de perguntar para a criança, o que você quer comer? Você tá com fome? O que você quer comer agora? Às vezes ele quer comer só uma fruta, porque ele comeu bastante no almoço. E aí você quer entupir a criança não sei do que. Às vezes a criança naquele momento quer ficar quietinha. E você acha não, que ela tem que interagir com outras crianças. Porque criança que fica isoladinha, quietinha, tá doente. Lembra? Tem um traço de caráter que precisa de caverna, ficar quieto, não gosta de falação, não gosta de que fique tocando nele, que é o esquizoide. E o que essa criança está precisando naquele momento? Ser respeitada a necessidade dela de ficar sozinha, de brincar sozinha. Ela não quer brincar com outra criança e tá tudo bem. Agora, é óbvio que você vai o quê? Observar. Vamos voltar lá para o primeiro segredo. Você vai observar se essa criança não está ficando muito tempo. Então, equilibra. Eu sei que você tem a necessidade de querer ficar sozinho, brincar sozinho. Mas vamos equilibrar isso. Então, você vai ter os momentos que você vai ficar sozinho e vai ter os momentos que você vai brincar com outra criança. Você escolhe a criança que você vai querer brincar. Beleza? Tudo bem que agora nessa época de pandemia nós não temos isso, né? Mas entende o que eu tô falando? Faz sentido aí? Então você ou pergunta para a criança qual é a necessidade que ela tá naquele momento. O que você pode fazer para ajudar, por exemplo, quando ela tá chorando? Não fica perguntando na cabeça dela. Qual é a necessidade dessa criança naquele momento? Pode ser um colo. Oferece. Você quer um colo? Você quer um abraço? Não fica perguntando, por que você está chorando? Porque ela vai te falar se ela sentir a necessidade de falar. E às vezes nem tem motivo, gente. Oral chora sem motivo. É o recurso que ele tem de dar uma aliviada. Então só oferece. Beleza? Pergunta. Quer um abraço? Quer um colo? Porque se essa criança também for esquizoide, se ela tiver bastante distribuição, ela não vai querer colo e abraço. Ela vai querer silêncio. E aí você pergunta para ela, você quer que eu fique aqui do seu lado? E ela vai te responder. E aí você faz isso. Olha para a necessidade que ela está naquele momento. É óbvio que se ela está dentro do supermercado fazendo uma birra danada, é óbvio
que você não vai dar o que ela tá querendo se não é para ter. Mesmo porque ela tá fazendo uma birra. Ela tem que entender que ela não ganha as coisas através do choro e da birra. Mas você não vai sair pegando essa criança pelo braço e arrastando ela para o supermercado e mandando ela calar a boca. Não vai resolver, vai piorar a situação. Pode apostar, porque é um cabo de guerra. Então, observa. Vê qual é a necessidade que essa criança tem. Entenda que o choro é um recurso. E aí você vê se essa necessidade que essa criança tem neste momento, ela pode ser atendida ou não. Se não pode, desenvolve aí o segundo segredo, que é a empatia. Se ponha no lugar dela. Ai, mamãe, eu queria muito ir para a escola. Tá chorando porque quer ir para a escola. Ô, meu amor, eu acho que ia ser super legal se você fosse para a escola ver seus amigos. Só que nós estamos numa pandemia. Neste momento, não dá para fazer isso. Você viu que você gerou empatia? Você considerou os sentimentos dela. Você gerou empatia. Você observou. Você viu qual é a necessidade dela. E aí você pode, neste momento, ir para o sétimo segredo, que é gerar harmonia. Gerar a harmonia. Como é que você gera harmonia? Usando todos esses segredos, gente. Olha que fantástico. E aí, neste momento que essa criança tá ali, ou chorando, ou querendo ficar isolada, ou rolando alguma coisa com ela, você observou, você gerou carisma, você gerou ali a empatia, você viu qual é a necessidade dela. Olha só, você tá neste momento usando quase todos os segredos aí. E aí você cria harmonia com ela, porque você vira para ela e fala: neste momento não dá para você ir para a escola. Gerou aí, empatia. Empatia e carisma. E observou e deu valor para o sentimento dela. Você não ignorou. Ah, porque fica chorando aí. Eu quero ver quando você tiver um monte de conta para pagar, você vai ver o que é bom para tosse. Olha que horror, gente. Eu já escutei isso. Eu já escutei isso quando eu era criança, quando eu chorava. Você vai ver quando você crescer. Aí sim você vai chorar de verdade. Aí sim vai ser choro de verdade. Agora fica chorando aí só porque a boneca molhou. Tá chorando aí e nem sabe o motivo por causa de quê? Quem não escutou isso? Ainda mais por traço de oral. Quem não escutou, aí fica aí, não brinca com ninguém, só quer saber de ficar enfurnado dentro desse quarto, não se comunica com ninguém, parece um bicho do mato. Não tem amizade com ninguém. Quantas vezes a gente já escutou isso? E aí neste momento começa a vir tudo isso a criança vai filtrando. Ela vai trazendo para ela e vai montando o filtro dela. Então, quando ela cresce, ela entende que ela é um bicho do mato. Quando ela cresce, ela entende que ela só chora. Então, ela tranca o choro dela para não chorar. Eu fiz isso. Eu tranquei o meu choro. E isso trouxe consequências, assim, para mim, físicas. Então presta atenção. E não estamos aqui julgando ninguém, tá? Não estou julgando a minha mãe e meu pai, não. Amo eles de paixão. E eles fizeram o que dava para fazer naquele momento. Com o estudo que eles tinham naquele momento. E tá tudo bem. Hoje, eu posso fazer as minhas escolhas. Naquela época lá, eu tive que vivenciar aquilo. Porque foram escolhas dele. Agora eu sou uma adulta, então eu posso escolher. Então não tem nada disso de ficar culpando pai e mãe, ninguém tá julgando nada aqui, tá? Faz esse alinhamento aí. Então quando você faz, voltando, detesto isso de grosseria criança, é isso, Cíntia?
Mas rola muito isso. Porque às vezes, e não é nem de propósito, às vezes é porque a pessoa tá com o estupim curto mesmo. Às vezes teve um dia do cão. Fez um monte de escolha errada. E aí o que acontece? A corda arrebenta para o mais fraco, que é a criança. E aí é isso. O que você tem que fazer depois? E às vezes às vezes acontece da gente gritar com a criança, ficar bravo com a criança, porque às vezes a gente não tá num momento muito bom e a criança tá ali, e aí você fala, chega, para, fica quieta, eu preciso de silêncio. Aí depois você gera a tua vulnerabilidade, pede desculpa para a criança, explique que você estava irritada, que você estava nervosa e que as coisas não podem ser resolvidas assim. Agora você pode falar, a mamãe tá aqui. Entende, gente? Você vai alinhando, a gente é imperfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente nem estaria aqui. Então presta atenção nisso. Vai alinhando. Você tem a oportunidade todos os dias de manhã de alinhar a educação com seu filho, com a sua filha, com seus filhos aí. E gerar harmonia. Quando você pratica cada um desses 6 segredos, você cria harmonia com a tua criança, com seus filhos. Você considera as necessidades dele e você considera as suas necessidades. E tudo isso é feito com muito amor. Entende? Então é só usar esses 7 segredos. A harmonia, ela vai vir como um complemento de todas as outras. É neste momento, quando você mostra a tua vulnerabilidade, quando você entende a tua criança, quando ela está ali chorando ou ela está isoladinha, e você respeita os sentimentos dela, vai ser incrível, porque ela vai pensar assim, pô, que legal. A mamãe, quando eu tô chorando, a mamãe me entende, ela não fica gritando comigo, mandando eu parar de chorar. Então você cria um ambiente saudável porque essa criança pode chorar. Você cria um ambiente saudável onde essa criança ela pode ficar isolada, quietinha no canto dela e não é forçada a se comunicar quando não quer se comunicar. E aí você vai equilibrando isso, entende? Traz o equilíbrio. Para tudo você tem que equilibrar. Não existe nada 880. Entende? Maravilha, gente! E aí? O que vocês acharam de tudo? Fez sentido para vocês? Bora lá usar esses 7 segredos. Vocês viram que isso está ligado diretamente também com você respeitar as necessidades, as suas necessidades, as necessidades dos seus filhos e principalmente você ter essa consciência de que o seu filho, a sua filha, eles são únicos, eles têm os traços de caracteres deles e você tem o seu. Você tem o seu. E aí você vai encontrar esse equilíbrio. Se essa criança for muito esquizoide, ou muito masoquista, ou muito rígida, você vai criar um ambiente onde essa criança possa ali estar no recurso dela e não na dor. Você vai olhar para uma criança oral que chora bastante e você não vai ficar apontando o dedo para ela, falando aquela menina chorona, rotulando, criando essas marcas que vão fazer parte do filtro dela. Vamos mudar isso? Dá tempo. Mesmo que seu filho ou sua filha já tenha passado dos 7 anos, você consegue observar quais são os traços dessa criança, você consegue observar qual é a necessidade dessa criança, em vez de ficar olhando para as suas necessidades de quando você era criança. Lembra? Não são as mesmas pessoas. As suas necessidades são diferentes das necessidades dos seus filhos, porque cada um é único. E cada um é o que precisa ser.
Faz sentido isso para vocês? Eu quero que vocês comentem e vou pedir para vocês compartilhar. Vamos criar mais harmonia com outras mães. Então, ó, compartilha essa live com outras mães para que elas possam usar esses 7 segredos e ter uma maternidade mais leve, conseguir olhar para os seus filhos como eles realmente são, com os traços que eles têm, e criar um ambiente saudável para que essas crianças possam usar todo o recurso que elas têm, usar todos os poderes que essas crianças têm. Não é tarde para você se tornar uma mãe incrível. Ser uma mãe incrível é ser uma mãe vulnerável, é ser uma mãe que experimenta. Para de ficar, eu vou tentar. Faz. Experimenta. Seja ousada. É isso que é ser uma mãe incrível. Tá ok? Se você quiser saber mais sobre os traços de caracteres seus e dos seus filhos, bora lá fazer um mapa, a análise corporal, tá ok? Meu contato tá lá na bio, vamos agendar aí um horário para você e para os seus filhos fazer esse alinhamento, porque através dos traços de caracteres, quando você conhece os seus traços e os traços do seu filho, você consegue acelerar o processo. Você consegue ir muito mais rápido em ajudar os seus filhos, em ajudar você a ser uma mãe incrível e a ter uma maternidade mais leve. Não tem que ser difícil. Quem falou que é difícil mentiu para você, meu amor. Mentiu. Sinto muito em te dizer. Em desabar esse teu castelo, aonde você acredita que tudo é com suor, que tudo é difícil. Não, não, não. São desafios. Nós temos o desafio da maternidade e tá tudo bem. Faz com amor, tá ok? Compartilha, tô vendo que a Cíntia já compartilhou. Obrigada, minha flor, obrigada a todas vocês lindas, maravilhosas que tiveram hoje na live e que trouxeram as suas questões e que fizeram seus comentários. Gratidão imensa, porque é por vocês que eu tô aqui, que eu trago todas essas informações, todo esse conteúdo para que a gente possa juntas ter uma maternidade mais leve e ser mães incríveis. Quanto mais mãe incrível nesse mundo, melhor ele vai ser, tá bom? A gente se vê até quarta-feira que vem para a live das crianças e na segunda a live é para as mães. A gente se vê. Beijo, beijo! Até mais, meninas! Beijo, Cíntia, beijo, Aline. A gente se vê na próxima live. Tchau, tchau, gente. E bom dia do café, gente. Hoje é dia mundial do café. Vamos tomar um café bem gostoso, hein? Beijo, até mais!